Precisamos, como igreja, como corpo, estar atento. E não só atento ao momento aqui da reunião, mas atento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, porque a todo momento Deus está comunicando a vontade dele. E muitas vezes a gente, como membros do corpo de Cristo, nós não estamos atentos entre os domingos à comunicação do Espírito para aquilo que ele está construindo. Irmãos, é válido nós termos a nossa vida de disciplina espiritual, de oração, de leitura da palavra, parar para ouvir o Senhor, ministrar Ele. E muitas vezes nós vamos estar diante do Senhor e não vamos se arrepiar, não vamos sentir nada, mas fato é, Deus ele está presente. E às vezes nós estamos envolvidos com tanta coisa e o diabo coloca na nossa mente que nós não temos tempo. Não temos tempo. Eu vou dar uma coisa prática para vocês aqui. O dia está correndo. Comece a doutrinar o teu dia. Eu vou parar 3 minutos aqui. Daqui a pouco você deu uma brechinha, eu vou parar mais 3 minutos aqui. Você vai fazendo aqueles tiros rápidos de oração. Você vai ter aqueles momentos rápidos de oração. Vai chegar uma hora que você não vai precisar ficar lembrando para você mesmo que você precisa correr para o Senhor. Vai chegar uma hora que isso vai se tornar um hábito. E aonde nós estivermos, nós vamos estar atentos para aquilo que o Senhor está dizendo. Amém? Amém. Deixa eu ministrar rapidamente aqui a palavra de oferta. Você bem breve aqui, para a gente continuar falando sobre o discipulado. Irmãos, na igreja, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, vai estar falando sobre a contribuição dos irmãos da Macedônia para a igreja da Judéia. E lá vai estar dizendo a seguinte coisa, que primeiramente eles deram a si mesmo ao Senhor e depois aos irmãos pela vontade de Deus. Quando nós falamos sobre doar a nossa vida para o Senhor, antes de qualquer coisa, Deus ele não precisa de R$1 nosso. Deus ele, na verdade, ele não precisa da gente. Mas nós precisamos crer numa realidade espiritual. Deus, por sua soberania, nos escolheu para agir no meio da terra. Nos escolheu como um canal. E quando nós falamos sobre se doar ao Senhor, nós estamos falando não só de doar dinheiro, não só de doar recursos, mas de doar vida. Quando nós doamos o nosso coração, logo nós não vamos ter problema de doar o nosso tempo. Nós não vamos ter problema de chegar para aconselhar ninguém. Nós não vamos ter problema de ofertar na vida do necessitado. E muitas vezes, quando nós falamos sobre doação, existe ainda algo muito forte e ruim no meio da igreja. E quando eu falo não só a gente aqui, mas o corpo de Cristo, que quando nós vamos socorrer alguém necessitado, nós queremos passar no crivo se essa pessoa merece ou não receber ajuda. Aí a pergunta nós merecemos o sacrifício de Jesus na cruz? Não. Talvez hoje, se tiver uma pessoa que de uma outra fé, de uma outra religião, e depender de ajuda, talvez alguns de nós vamos virar as costas, porque essa pessoa não é cristã. E às vezes é uma porta que Deus está abrindo para ministrar o Evangelho na vida dessa pessoa. Então, queridos, não se trata da gente vir ao culto, não se trata da gente pegar um valor monetário e contribuir, depositar na conta da igreja, fazer pix o que for. Vai muito além disso. Vai muito além. E todas as vezes que nós temos problema de doar o nosso tempo, de doar o nosso recurso, isso é um sinalizador de que o nosso coração ele não foi totalmente entregue e doado para o Senhor. E essa briga e essa luta é diária. Quem aqui não chega no final do dia muitas vezes e fala, cara, eu não orei hoje, eu não falei com o Senhor. Ou só comigo que acontece isso. Mas essa consciência é boa, porque não nos tira do lugar onde nós devemos estar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa vida com graça e com generosidade. Irmãos, Deus, nós oramos, Senhor, quando eu tiver, eu vou fazer. Não vai, irmãos. Se a gente tem um pouquinho, não faz. Quando Deus derramar muito no nosso coração, você sabe o que a gente faz? Porque a avareza já está plantada no
Que Deus ache em nós pessoas com coração generoso. Vamos orar aqui antes de eu ler a palavra. Pai, nós continuamos debaixo, Senhor, desse ambiente de temor da Tua presença. Senhor, que nós possamos ter em nós, Pai, um coração, Senhor, doador, um coração generoso, Pai. Que nós possamos, Senhor, olhar e ver como o Senhor vê. Senhor, muitas vezes nós vemos na nossa forma limitada como humanos. Muitas vezes nós deixamos de ver na ótica do Teu Espírito. Senhor, restaura em nós a cada dia o lugar da perseverança, o lugar de Te buscar, Senhor. Que nós possamos ter um anseio a cada dia, Pai, em meio a tudo, Senhor, em meio a tantas coisas, que nós venhamos ter um anseio, Pai, de Te buscar, de estar diante de Ti, Senhor. E que nós possamos, Pai, ser um luzeiro para doar, Senhor, não só o nosso recurso financeiro, mas doar a nossa vida por inteiro a Ti, Senhor. Para que se cumpra, Pai, a Tua vontade e o Teu Evangelho através de nós como um canal desobstruído, Senhor. Ministra o nosso espírito, Pai, e que a Tua palavra crie raízes profundas no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, dando continuidade aqui falando sobre discipulado, eu pensando já uns 15 dias sobre o tema, né, sobre o que eu vou falar, e me veio muito forte dentro disso que eu vou falar hoje, sobre a interdependência do corpo, quando nós falamos da vida da igreja. Porque a interdependência do corpo? O corpo, ele é corpo. O pé tem a sua função, a mão tem a sua função, o olho tem a sua função, a boca tem a sua função. Agora, qual é o perigo disso tudo? Quando nós falamos sobre o corpo humano, a constituição, a formação do corpo humano, os membros, eles trabalham de forma dependente um do outro? Não. A boca, a mão, ela serve o quê? A boca para alimentar o corpo. Os pés sustentam o nosso corpo para que nós possamos andar. Há uma interdependência. E muitas vezes, quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, o que traz muito dano é quando nós olhamos para o corpo e não entendemos que nós somos interdependentes uns dos outros. Aí nós começamos a fazer o quê? Viver de forma dependente. Irmãos, nós podemos ter a maior revelação do mundo, mas se no nosso coração for independente para nós falarmos assim, eu vou fazer a obra de Deus porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma revelação, e isso não está inserido na vida da comunhão do corpo, você não está fazendo a obra de Deus. Porque Deus, ele não lida com pessoas dependentes. Deus lida através da igreja, ligando uns aos outros. Nós somos interdependentes uns dos outros. E muitas vezes essa dependência, essa forma autônoma, isso está muito ligado a não entendermos a nossa identidade. Isso está muito ligado, logo, se eu não entendo a minha identidade, eu não entendo a missão para a qual o Senhor me chamou. Eu vou ler um texto que eu queria que vocês abrissem comigo, e nós vamos trafegando dentro disso. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Uma sequência de coisas acontecendo aqui. Guardando aí você abrir, nós vamos ler alguns versículos e depois vamos dando continuidade aqui. A partir do versículo 1. Nós vamos ver que Deus, ele tratando com Jeremias coisas básicas e fundamentais na nossa jornada. Todos acharam? Vamos lá? Jeremias, capítulo 1, diz assim: E a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. E a palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre,
eu te conheci, e antes que nasceste, eu te consagrei e te designei como profeta às nações. Vamos dar uma pausa aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui, a afirmação do chamamento profético de Jeremias, é Deus estabelecendo para Jeremias a identidade de Jeremias. Quando ele fala para ele: Jeremias, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei como profeta às nações. A identidade é algo fundamental na nossa formação cristã. E muitas vezes, por que há uma relação, quando nós falamos de discipulado, uma relação de dependência, onde nós vamos pintar a parede da nossa casa, você tem que tomar a benção e perguntar: eu posso pintar de qual cor? Você acha essa cor legal? Olha, eu vou sair de viagem, eu posso fazer essa viagem? Por que às vezes a gente vê esses absurdos acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa não entende a identidade dela, ela não entende que ela tem liberdade no Senhor, e ela começa a viver debaixo de jugo. Ela começa a viver uma vida baseada no que os outros estão dizendo para ela viver. E o chamamento de Deus, ele já está posto antes de cada um de nós existir. Você já parou para ver que loucura isso? Davi, quando nós lemos Salmo 139, está lá: antes de qualquer um dos dias deles existir, todos já estavam escritos. Irmãos, Deus, ele não faz nada sem antes revelar a nós quem nós somos. Amém. Porque se não houver a revelação de quem nós somos, para aquilo que nós fomos chamados, não há cumprimento de propósito. E quando se fala sobre vida de discipulado na igreja, parece que está muito ligado, hoje mesmo, já foi muito mais, está muito ligado o discipulador formar no outro a identidade dele. Mas o papel do discipulador não é formar no outro a identidade dele. O papel de todos aqueles que discipulam, o papel de todos aqueles que aconselham, é formar Cristo no outro. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí o que acontece? Quando nós começamos a formar no outro a nossa identidade, nós estamos sendo pedra de tropeço na vida do irmão. Porque Deus fez cada um de forma única e exclusivamente. Por isso que essa ideia de discipulado, ela precisa ser pautada no discipulado bíblico. E todo o discipulado, ele começa com uma coisa: em conhecer a Deus, em conhecer o Senhor. Você sabe por quê? Quando alguém que te discipula, alguém que te pastoreia, orar algo, liberar algo sobre a tua vida, você não vai acatar isso sem antes pegar isso e levar para o Senhor em oração, para que o Senhor fale: é verdade, é o tempo ou não é. Por isso que o discipulado, ele precisa começar conhecendo o Senhor. Quantas pessoas nós vemos por falta de identidade, nós vemos hoje falar, e que pessoas queridas, irmãos e irmãs queridas, frustradas com Deus. Ah, Deus falou e não cumpriu, mas quem disse que foi Deus que falou? Às vezes você ouviu o desejo do coração de alguém a teu respeito, e essa pessoa falou que era Deus que estava falando, e você fez o que? Absorveu. E isso está muito errado. O próprio apóstolo Paulo também instrui que quando houver profecia, que o que está sendo dito seja julgado, para ver se provém de Deus ou não, para ver se é o tempo ou não. Tem muitas palavras que nós recebemos de Deus. Você sabe o que vai acontecer? Nós vamos guardar no nosso coração e entender que não é para aquele momento, mas nós vamos guardar. E no tempo certo, o Espírito, ele vai trazer luz para isso. Mas quando não há uma certeza da nossa identidade em Deus, nós ficamos indo atrás de revelação em revelação. Nós ficamos atrás de profetada de um lado para o outro. Por quê? Porque não há um entendimento. Aí o Senhor, ele vai prosseguindo aqui com Jeremias no chamado profético dele, e o Senhor, depois de falar para ele o que tinha estabelecido ele para ser profeta das nações, o Senhor vai lá e vai mostrar para ele o segundo passo, que é a missão. Vamos continuar lendo aqui, a partir do versículo 6 diz assim: e então eu disse: ah, Senhor Deus,
eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. E então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e me disse: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje eu te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, demolires e também para edificares e plantares. Ou seja, aqui no versículo 10 o Senhor estabelece a missão profética de Jeremias. O Senhor fala: cara, eu te estabeleci para isso. É isso que você vai fazer. Você vai ter momento que você vai derrubar, vai ter momento que você vai quebrar, e vai ter momento que você vai edificar e plantar. Deus estabelece aqui muito claro a missão. E quando nós vemos aqui, transportamos isso para o movimento da nova aliança, eu vejo aqui Efésios capítulo 4, quando nós falamos sobre interdependência, Deus usando os ministérios para pegar e edificar o corpo de Cristo. Você quer ver um negócio? Quantas vezes você já ouviu falar que chegaram para repreender um pastor, um líder de uma congregação, e esse camarada ele rejeitou a repreensão? Quantas vezes na nossa jornada nós já vimos isso? Inúmeras, irmãos. Você sabe por quê? Ele não entendeu a Constituição, que a missão dele, que está lá em Efésios 4, o ajuntamento de todos os ministérios é para que cada um tenha a sua medida e faça a sua parte. E dentro do entendimento da missão, eu preciso entender, Deus me estabeleceu para isso. Deus me deu uma graça para me mover no movimento profético. Só que Deus deu a graça para o outro para apacentar. Deus deu a graça para outro irmão para ensinar. Deus deu a graça para outro irmão para evangelizar. Isso é o entendimento de interdependência e de cumprimento da missão. Quantas pessoas na caminhada cristã nós estamos vendo desgastadas, negando a fé? E eu vou falar uma coisa para vocês: a maioria são pessoas sérias, só que elas esqueceram que elas não podem caminhar sozinhas. A maioria são homens e mulheres que edificaram coisas profundas em Deus, mas não entenderam algo muito importante, que o maior título de honra no corpo de Cristo é ser filho de Deus. O maior título não é ser pastor, não é ser profeta, apóstolo, mestre, evangelista, nada disso. A maior posição nossa somos filhos de Deus. E quando eu tenho entendimento que eu sou filho, eu tenho entendimento que eu também sou ovelha do rebanho. Não existe ninguém que consegue viver sem que seja pastoreado. É verdade ou não é? Irmãos, o nosso coração é rebelde. Nós não temos a natureza. Eu acredito que nós damos tanto trabalho para Deus, cada um no seu ponto. Nós temos a nossa natureza assim, terrível. Eu sei que eu dou muito trabalho para Deus com a minha teimosia. O outro vai dar muito trabalho porque Deus fala para fazer algo, não faz. Mas nós temos essa dificuldade, cada um na sua medida. Por isso precisa haver esse entendimento de que na missão nós não vamos caminhar sozinhos. Você vê o estabelecimento de como Deus quer a vida da igreja. A gente não vê no Novo Testamento, a gente já vê lá no Antigo Testamento. Vocês lembram quando Moisés estava lá instruindo o povo, o que Jetro falou? Moisés, da forma que você está construindo o ministério, você vai morrer e você vai matar o povo. Quem lembra disso? Estabeleça homens para que cuidem das pequenas coisas e só tragam a ti as coisas que eles não conseguirem resolver. Lá atrás, Deus constituiu a forma que deve ser saudável na liderança de uma comunidade local. E muitas vezes nós olhamos isso só em Atos 2, mas esquecemos que Deus já colocou, já lá atrás estabeleceu esse seguinte: o plano da redenção não é no Novo Testamento. O plano da redenção já está desde a queda de Adão e Eva, quando Deus vai lá e faz roupa de pele e veste Adão e Eva. Ou seja, irmão, muitas vezes os marcos antigos nós tiramos, porque nós não entendemos a nossa identidade.
nós não entendemos que a todo tempo Deus ele vai ter os remanescentes para cumprir uma missão no seu tempo específico. Aí você sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos com aquele sentimento saudosista. Deus me falou há 10 anos atrás para fazer isso. Aí a gente está carregando essa bagagem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, só que Deus ele é transitório. O propósito ele não vai mudar, é eterno. Jesus ele vai voltar na sua segunda vida, vai redimir a igreja, vai ter as bodas do Cordeiro, mas as estações elas mudam, a forma de Deus agir muda. E muitas vezes, por causa do saudosismo, nós ficamos carregando essas coisas, e isso fere a missão. Vai ter um tempo que o Senhor falou para Jeremias: meu irmão, tu vai quebrar tudo, mas vai ter um tempo que você vai ter que edificar. Aí Jeremias pega aqui, você já pensou? Não, Deus falou que você é um homem bom e vive quebrando tudo. Mas Jeremias, o evangelho só quebra tudo, não mostra nada. Irmãos, a missão Deus ele transiciona de tempos em tempos. Cada tempo tem um propósito específico. Cada local, eu estou para te dizer, nesse exato momento, cada local tem a sua missão específica. Nesse exato momento nós estamos aqui cultuando. Nesse exato momento, em algum lugar do Oriente Médio, os irmãos estão cultuando lá também, e muitos estão morrendo pelo Evangelho. Muitos estão entregando a sua vida pelo Evangelho, porque entenderam a sua identidade e a sua missão. E se Deus me chamou para entregar a minha vida, eu vou entregar a minha vida. Porque eu não estou entregando a minha vida por nada, eu estou entregando a minha vida por tudo. Então, irmãos, é importante o ministério, a vida da comunidade local, a nossa vida uns com os outros. Não pode ter um sentimento de independência. Nós precisamos abrir para que o Espírito fale ao nosso coração através um dos outros, porque senão nós corremos o risco de estar perdido no meio da missão. E esses questionamentos, quando eu falo de estar perdido no meio da missão, entenda, isso acontece com cada um de nós. Tem períodos que a gente pergunta assim: Senhor, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem ou não tem? Vamos ser sinceros. Tem pessoas que não falam que é arrogante. Tem pessoas que têm medo de expor a sua fragilidade para o outro. Mas a gente precisa entender uma coisa: nós somos de carne e osso. E o ser humano de carne e osso é limitado. Na criação Deus estava com o homem. Deus orientou o homem: não faça isso. Era melhor ele ter falado: faça. Por quê? Natureza humana. E muitas vezes nós falhamos porque nós temos medo de expor o nosso coração uns para com os outros. Claro que, quando eu falo expor o coração, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para quem nós vamos abrir e expor o nosso coração. Abrir e expor o coração para qualquer um, isso não é ter um coração humilde, isso é ser bobo. Porque você abre o coração, por exemplo, você chega no teu ambiente de trabalho e vai abrir o teu coração e irmão, qual o tipo de conselho você pode receber? Às vezes você vai receber um conselho bom, mas a chance de você receber um conselho mau é grande. Então nós devemos saber para quem nós vamos abrir o coração, um ambiente seguro. E nisso a obra de Deus ela vai crescendo. E nisso aquilo que Deus está construindo, as coisas elas vão acontecendo. Nós precisamos crer nisso. Irmãos, em momento algum na jornada, desde a criação, Deus ele não fez nada sozinho. Você vê que a Trindade estava na construção desde Gênesis. Ao longo da história, a Trindade começou, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos. Moisés, quando Deus manda Moisés ir lá para libertar o povo, o irmão dele foi com ele, depois juntou os anciãos de Israel, estava com ele. Noé na construção da arca, Deus ele não faz nada sozinho. Deus ele não estabelece o monopólio de uma placa de igreja. Deus ele não estabelece um monopólio de uma congregação. Eu te entreguei a totalidade do Evangelho. Não, existem porções que são entregues. E nós precisamos entender essa porção. E dito isso, o Senhor vai continuando aqui com Jeremias, depois que o Senhor fala para ele da identidade da missão, o Senhor ele vai falando para Jeremias aqui, vai fazendo um treinamento com ele para ver se de fato ele estava vendo o que o Senhor estava mostrando.
E o Senhor fala com ele a seguinte coisa, no versículo 11, e a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, o que estás vendo? E respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, que estás vendo? E respondi, estou vendo uma panela fervente que está se inclinando do norte para cá. E ao que me disse o Senhor, do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. O Senhor aqui, ele está treinando, ele está aguçando aqui Jeremias, eu estou te mostrando algo. E o Senhor pergunta, para que você está vendo? Para conferir, para ver se Jeremias estava dentro da regra, dentro daquilo que Deus estava mostrando para ele. E quando nós falamos sobre essa coisa do treinamento, irmãos, entendam uma coisa. Quando alguém desenvolve uma missão no corpo de Cristo, nós já nascemos vocacionados para aquilo. Porém, não nascemos prontos. Ser vocacionado é uma coisa. Deus já falou para Jeremias aqui, antes de você nascer, eu já te consagrei. Ponto. Agora, ser vocacionado não é estar pronto. Todos precisam passar pelo processo de treinamento. Nesse processo de treinamento, nós vamos desenvolvendo o cumprimento da missão e sendo pessoas mais firmes e fixas naquilo que nós estamos fazendo. Você sabe qual é o mal dos dias que nós estamos vivendo hoje? Alguém chega e te dá uma palavra, você é isso, aí amanhã você quer sair pelo tudo. Irmãos, tem processo de treinamento, tem processo de aperfeiçoar, tem um processo de Deus preparar o nosso coração no treinamento para receber graça, para receber unção, para receber poder, para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aí você sabe o que acontece? Um coração que não está preparado para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, irmãos, isso é danoso, primeiramente para a pessoa e depois para o corpo de Cristo. Você sabe por quê? Porque quem recebe toda a unção, ela nos confere autoridade. E quem não tem humildade para transportar a presença do Senhor, quem não tem humildade de carregar graça e unção, vai se tornar a pessoa independente e arrogante no corpo de Cristo. Por isso é necessário que em todo o nosso trecho da nossa vida, a gente passe por esse processo de treinamento. Porque muitas vezes o Senhor vai nos entregar coisas grandes. E o Senhor, Ele tem uma didática assim, coisa muito diferente do que a gente imagina. Deus às vezes permite que a gente passe por situações difíceis e terríveis na nossa vida. E muitas vezes nós achamos isso ruim. Mas na verdade, em muitos momentos, Deus está permitindo coisas para nos levar a um entendimento profundo de que nós dependemos dEle. E aquilo que nós fazemos no corpo de Cristo, nós o fazemos porque há uma capacitação do Espírito. Não tem a ver conosco. É uma capacitação divina. Irmão, quantos avivamentos na história da igreja? Eles se perderam porque os avivamentos começaram bem. Mas depois o avivamento ele focou em pessoas. Ele focou em ícones, em homens. Aí o avivamento se perdeu. Porque o avivamento não vem do homem. O avivamento ele vem de Deus. Quantas vezes nós vimos grandes cruzadas acontecendo e no meio das cruzadas há uma manifestação muito forte do movimento de cura. E as pessoas começam a usar esse dom de Deus para se autopromover. Quantas vezes, irmãos, nós vimos isso na história da igreja? Ah, isso aqui é a igreja da cura. Ah, essa igreja aqui é a igreja do fogo. Ah, essa igreja é a igreja da palavra. Ah, essa igreja é a igreja da adoração. A igreja não precisa nem deve ser conhecida por nada disso. A igreja não precisa ser conhecida. Essa igreja é a igreja do Deus vivo. Cristo é quem governa essa igreja. As ênfases não são superiores a Cristo. E muitas vezes nós pegamos as ênfases do ministério e colocamos acima de Cristo na igreja. Se a igreja ela tem uma ênfase na obra de evangelização, se a igreja tem uma ênfase no serviço profético, se a igreja ela vai ter uma ênfase
no cuidado pastoral, são ênfases dentro do ministério, e o corpo, a multiforme graça de Deus atua no corpo, mas essas ênfases não são maiores do que Cristo. Irmãos, o ministério vai passar, mas Cristo não. A nossa vida vai passar aqui nessa terra, mas Cristo não. Amém. E isso eu chamo de falsas linhas de chegada. Mas por quê? Porque os processos eles não são respeitados. E tudo isso, você passando por todo o processo, não é garantia que não vai ter erro. Não é garantia que nós vamos cair no meio do caminho. Por isso que o discipulado, ele constantemente, ele recalibra o nosso coração. E hoje a gente vive um tempo difícil quando se fala de discipulado. Quando você fala de discipulado hoje, quando você exorta, muita gente não está apta para receber a exortação. Você sabe por quê? A cosmovisão errada. Irmãos, exortação é expressão do amor de Deus. O que é que Deus fez com Jonas? Jonas, tu está fora da minha rota, cara. Deus ele vai lá e bota Jonas na rota, assim, para Jonas da pior forma possível. Mas Deus ele vai lá e bota Jonas na rota que ele queria. Hoje, quando se fala de exortação, quando se fala de disciplina, irmãos, não, a igreja tem que amar. A igreja tem que, irmão, a igreja não tem que ficar passando a mão e ser vergonhosa de ninguém. Nós não temos que ver ninguém descer no precipício e não falar. Você vai bater na porta uma vez, duas, três, quatro. Aí se você vê que a pessoa é obstinada a gente entrega no Senhor. Aí já não é mais nossa responsabilidade. Mas o Evangelho não é sobre o que nós queremos fazer, é sobre a obra de Cristo que já está consumada, desde a fundação do mundo. Na verdade, antes da fundação do mundo. O que para a gente é processual aqui, para Deus já está consumado antes que Ele formasse a terra. Para nós aqui é processual. Primeira vinda, a queda, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, são etapas que vão acontecer, mas para Deus isso já está consumado, irmãos. E Ele está nos preparando para esse grande dia. Agora, se a nossa visão de evangelho futuro não afetar o nosso presente, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos como igreja perdendo o nosso tempo. Nós estamos como filhos de Deus perdendo o nosso tempo. Hoje nós vemos no corpo de Cristo o seguinte: pessoas com o cardápio na mão, de tempos em tempos em uma congregação. Ou seja, ela não está servindo a Cristo, ela está servindo ao umbigo dela, porque ela está atrás de um lugar para ela se afagar, para se sentir bem e tudo mais. Ela está trabalhando para ela mesma e corre o risco de, no grande dia, mas Senhor, eu fui 50 anos na igreja, mas aqui na Nova Jerusalém não te quero. Aqui você não entra. Se serviu a você mesmo, não, também. Você já parou para pensar em um cristão a vida inteira, chegar no dia do juízo e escutar do Senhor: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Isso vai ser duro, viu? Vai ser duro. E dentro disso, queridos, para a gente finalizar aqui, recapitulando aqui, é importante a identidade ela vai desenvolver a missão. A missão ela vai desenvolver o treinamento. E por último, a direção. Deus ele sempre vai direcionar aquilo que nós devemos fazer. Uma luta que nós temos hoje, irmãos, eu acredito que é assim de verdade. Muitas pessoas, e eu sou uma delas, tem um problema terrível chamado ansiedade. Nós temos um problema assim de ouvir a voz do Senhor e assim, querer que tudo se transforme do dia para a noite. E não é assim que acontece. Não é assim. Você já parou para pensar? Às vezes é a minha vontade que o Senhor voltasse logo. Aí você já parou para pensar se o Senhor voltasse hoje? O tanto de gente que ficaria para trás. Vamos ler aqui. E diz assim no versículo 15: pois eu estou convocando todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas da entrada de Jerusalém.
e virão contra todos os seus muros em redor, contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Isso aqui é terrível, irmãos. Isso aqui eu vejo como a mesma repreensão de Ageu. Prepara-te, levanta e diz-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Versículo 17, 18. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, em um único capítulo, Deus ele revela a identidade, missão, treina e dá a direção para Jeremias. Em um único capítulo ele destrincha toda a jornada que Jeremias já percorreu. E aqui, quando nós falamos sobre direção de Deus, nós precisamos entender o seguinte: Deus ele vai levar a gente para muitos lugares que nós não queremos. Deus ele vai exigir, e isso é algo muito particular. Talvez o que Deus está exigindo de mim, Ele não vai exigir de você. O que Ele vai exigir de você, Ele não vai exigir de mim. Isso é algo pessoal. E nós precisamos ter disposição para renunciar. E hoje, a maior dificuldade que eu vejo não é nós renunciarmos o que é pecado. Porque o que é pecado, ele salta diante dos nossos olhos. O que é mais difícil para nós é renunciar ao que não é pecado. Talvez você vai ver pessoas fazendo uma coisa, você vai falar, Senhor, mas por que eu não posso fazer isso? Cara, não tem porquê. Deus vai falar, cara, você não. Pronto. Deus ele não tem que falar para a gente porque é só não, acabou. E essa, às vezes, disposição para cumprir a direção de Deus, muitas vezes falha no nosso coração. Irmãos, pior do que não ouvir o Senhor, pior do que não ouvir, é ouvir, saber o que fazer e não querer fazer. Você sabe por quê? Todo depósito de unção, ele vai ser cobrado. Todo depósito que o Senhor nos der, toda a capacitação, todo o dom, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Todo ele. O Senhor ele sabe que nós vamos ser falhos aqui? Claro, irmãos, que o Senhor sabe disso. O Senhor sabe da nossa limitação, claro que sabe. Mas uma coisa que o Senhor abomina é omissão. O Senhor ele abomina omissão. Pessoas que sabem o que fazer e não o fazem. Irmão, você acha que foi confortável para Jesus no caminho da crucificação, ele passar por tudo que ele passou? E ele sabia que não tinha uma outra rota, não tinha plano B, não tinha alternativa. Você sabe por que muitas vezes a vida inteira Deus está quebrando a gente? Porque a gente sabe a rota que tem que seguir e nós estamos criando atalhos. Aí o Senhor vai lá e tem que arrebentar com os atalhos que nós temos. Aí às vezes a gente vive cansado, frustrado. Não, mas o Senhor, eu estou fazendo isso, está dando errado. Eu estou fazendo aquilo, está dando errado. Você sabe por quê? Porque Deus ele não está comprometido com o desejo e o sonho do nosso coração. Ele está comprometido com o propósito dele. Entenda, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não nos agracie com sonhos, com vontades do nosso coração. Não estou dizendo isso. Deus agracia, desde que isso não impeça o cumprimento do propósito dele na nossa vida. E muitas vezes, mas quando tem algo que vai comprometer, que Deus fere, o negócio fica estranho. A gente, rejeita Deus. Vamos falar assim na linguagem do século XXI, né? Nós cancelamos Deus. Cancelamos. Aí Deus não presta, Deus não me ouve, a igreja não presta, enfim. Mas, irmãos, no único capítulo, Deus ele destrincha a história ministerial de Jeremias aqui. E não é só com Jeremias, não. Isaías, irmãos, ninguém que teve um contato direto, seja com o Senhor ou com manifestação de anjos. Ninguém teve esse contato
e não teve um pavor no seu coração. Qual foi a fala de Isaías? Ai de mim. O que aconteceu com Daniel? Caiu como morto. Ninguém, irmãos, que tem contato com a presença de Deus vai achar legal assim, não vai. A presença de Deus é boa, não. Mas assim, ela gera esse temor no nosso coração. Você sabe muitas vezes o que acontece? Nós chegamos aqui, não, vamos orar pelo avivamento, a graça do Senhor vir e tudo mais. Só que nós esquecemos da parte B da coisa. Que Deus, Ele aviva, mas no meio do avivamento também é morte. Você já parou para pensar no culto público que alguém cai morto? No meio da igreja? Aconteceu na igreja primitiva. Como também, num velório alguém está morto e aparece lá, na nossa linguagem, um maluco, e vai orar e a pessoa ressuscita. Irmão, está arriscado quem orou sair correndo quando ele for ressuscitar. Porque está orando, eu não acredito que está orando. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, o avivamento, ele não tem nada a ver com a obra de mãos humanas, ele tem a ver com a soberania e capacitação de Deus para preparar a igreja para o fim dos tempos. O avivamento, ele está atrelado a isso. O derramar do Espírito que vai vir sobre a terra nos últimos dias, o derramamento de poder, ele está atrelado à grande comissão, porque o nível de batalha espiritual vai aumentar. E nós já estamos sentindo que as coisas estão apertando. Você imagina quando nós entrarmos no princípio das dores, porque se já não entrou, está ruim. Você imagina quando entrar, e vai estar lá tudo acontecendo. Vai guerra no mundo todo, fome, peste, tudo. A Bíblia olha para a gente lá, a palavra do Senhor está lá registrada. E ainda não é o fim, é só o princípio, tá? Por isso que eu digo que quem ele leva a noite sentada não é uma moral forte. Senhor, quem ele recolhe antes disso tudo aí acontecer, Deus ele está presente. Porque a coisa vai ser terrível. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E quando nós falamos de discipulado, entenda, discipulado não é cumprir o que alguém falou para você. O papel do discipulador é te fazer crescer em Cristo. O papel do discipulador é revelar Cristo para você. E a partir disso você vai desenvolvendo a tua missão. A partir disso você vai crescendo no Senhor. Você quer ver algo aqui? Você pega uma casa, irmãos, quando nós falamos sobre desenvolvimento de missão, você pega uma casa destruída, que era a casa de Eli. Deus já havia rejeitado no coração a família de Eli. Os filhos dele eram pessoas más, ruins, eram pessoas assim, que pecaram contra o Senhor. E Deus usa o próprio Eli para preparar a nova geração profética, que foi a linhagem de Samuel. Como é que entende um negócio desse? Deus pega uma casa caída, e Deus pega o líder daquela casa, o chefe daquela casa, e usa ele para instruir a Samuel, e fala para Samuel: Samuel, é o Senhor que está te chamando. Ele entendeu. E falou para ele: é o Senhor que está te chamando. Uma casa que estava quebrada. A gente olha para as Escrituras e nós vemos Balaão, um camarada que toda a vida profetizou. E nunca profetizou errado, no sentido de errar a profecia. E nós olhamos para esse camarada e ele é um falso profeta. Por quê? Isso está ligado ao coração. E para a gente partir aqui, para a gente tirar um tempo para orar ao Senhor, quando eu falo de coração, o Senhor tem ministrado muito comigo sobre o grande derramar, e Ele tem falado muito sobre a preparação dos olhos. Você sabe por quê? O avivamento que ele vai tocar a terra nos últimos dias é no meio de um monte de gente ruim igual a gente. Mas esse avivamento ele não vai se perder. Vai ser um avivamento que ele vai vir e é o fechamento da história. Por que ele não vai se perder? Porque o Senhor está preparando um recipiente. Amém. E o recipiente é o nosso coração. Para que quando a glória vier, nós vamos devolver para Ele. Não vai ter aquele negócio da gente estar diante dos reis dessa terra e falar: não sou eu que estou falando. A gente vai estar igual o José, não. Faraó é o Deus dos céus que revela o sonho do Faraó.
E o Senhor tem ministrado muito sobre a preparação dos homens. Irmãos, não tem como colocar vinho novo no odre velho. Ele não vai suportar. O tecido ele não vai suportar. E o Senhor está preparando os homens para que quando ele derramar do vinho novo, nada se perda. E é muito fundamental o nosso coração estar preparado para isso. É muito fundamental. Você sabe por quê, irmãos? Se tem algo que Deus não divide com ninguém, é a glória devida dele. A glória é dele. É ele que está sentado no alto e sublime trono. Então entenda, quando você orar por poder ir no santo, antes pause e ore e peça ao Senhor, prepara o meu coração. E eu acredito que a preparação a gente quer ganhar o mundo lá fora, mas o Senhor está nos capacitando para fazer isso de forma saudável. O Senhor está nos capacitando para quando a gente chegar lá fora e orar por um paralítico e ele levantar, a gente não vai abrir um ponto de pregação e colocar lá no chefe de Deus. Ou seja, Deus já foi no segundo plano ali. Quando nós orarmos e o Senhor fazer algo sobrenatural, nós não vamos puxar a bola para a gente. Nós vamos fazer como Pedro fez lá. Está todo mundo fazendo paliativo para aquele aleijado. Toma esmola, toma esmola. O que Pedro fez? Falou, cara, olha só, nós não temos prata e não temos ouro. Mas o que nós temos, nós oferecemos. Levanta e anda. Irmãos, não teve aqui soberba no coração. Nós estamos vendo ao redor do mundo. Eu não sei como vocês estão observando isso. Nós estamos vendo ao redor do mundo ministérios sólidos de muitos anos, quebrando, caindo. Você sabe por quê? Porque em algum momento as pessoas deixaram de entender que o ministério ele é em prol da obra de Deus. O ministério ele não é para que eu e você possamos crescer em cima dele. Ministérios conhecidos mundialmente, ruindo, quebrando, escândalos, pecado. Por que, irmãos? Porque lidar com unção é perigoso. Lidar com unção é um negócio muito perigoso. E às vezes a gente olha para o irmão do lado caindo. Você sabe qual é a nossa postura arrogante? E aí descer além. Pegar lá e falar o que quer e o que não quer. Só que nós esquecemos que tão limitado quanto aquele miserável que caiu somos nós, se não guardar o nosso coração no Senhor. Por isso que o Senhor está preparando odres, o Senhor está preparando um remanescente, para que sejam aptos e capazes para receber da unção e da glória vindoura. A gente precisa estar caminhando nessa perspectiva. Vamos ficar de pé, vamos orar. Às vezes, irmãos, nós ligamos muito a fé somente a coisas místicas, né? Mas a fé, ela também é ligada a coisas místicas, assim, coisas espirituais, mas a fé ela é ligada a coisas básicas que nós precisamos procurar cumprir nas escrituras. Nós vamos fazer tudo direito, claro que não. Mas Deus ele olha para nós e, no mínimo, ele quer ver um anseio no nosso coração. Meu filho está lá buscando viver aquilo que eu chamei ele para viver. A minha filha está buscando viver aquilo que eu chamei ela para viver. Irmãos, Deus ele não vai trazer avivamento e no meio dessa bagunça que a igreja não. A igreja hoje, ela está nesse processo de adorno, que nós sabemos que ela vai chegar lá na frente imaculada. Ela vai chegar santa, limpa, mas ela está nesse processo. E nós precisamos ter fé de que vai chegar ao final do processo. E ela vai estar apta para ela se casar com ele. Mas para isso, Deus ele vai contar com homens e mulheres que vão perseverar nesse processo do adorno da noiva. Amém?